Hola chicos, muy buenas. Pues hoy seguiremos con nuestro tema ir de compras con la clase 28. De primero vamos a trabajar entonces un poco más de vocabulario para rellenar, para preencher aquelas frases que habíamos aprendido de como lidiar em uma tienda, de como a gente pede alguma coisa numa loja, ok? Entonces, aquí tenemos este vocabulario, leo yo, repetid por favor vosotros y vamos allá. Camiseta, muy claro este, ¿verdad? Pantalones, perfecto. Vaqueros, muy bien, acordándonos como vimos la otra clase, pantalones calza y vaqueros calza jeans, ¿ok? Blusa. Uma coisa importante é em algumas partes de Brasil, blusa é frio, de frio também, né? O casaco, alguns lugares chamam de blusa. Importante lembrar que em espanhol não, tá? Blusa é mais para corto, coisa corta, como a blusinha assim, feminina, tá? Depois, pantalones cortos. Bueno, pantalones cortos puede ser entonces shorts, ¿no? También existe, también en algunos lugares se dice shorts, bermuda. Bien, los españoles dicen más pantalones cortos. Después, repetid, cazadora. Cazadora, bien, es una jaqueta, ¿ok? Cazadora. Después, traje. Perfeito, traje. Também é traje, né, quando a gente diz, mas é terno também, ok? Depois, falda. Como já hemos visto, falda é saia. Depois, abrigo. Outra palavra que já conhecemos, que é agasalho ou uma blusa mais pesada, não é? Vestido. Perfeito, muito bem. Chaqueta. Aqui temos uma coisa, caçadora e chaqueta. Em alguns lugares, a jaqueta é chamada chaqueta mesmo. Em outros, caçadora. Mas chaqueta também pode ser o blazer, tá? Então, anotem aí, apontado. Chaqueta pode ser o blazer, mas em alguns lugares é a jaqueta mesmo, ok? Depois, repetir, camisa. Perfeito. Corbata. Corbata que llevamos aqui colgadas al cuello, que é a gravata, né? Jersey, como já hemos visto, jersey é o pullover. Repetir, bufanda. Bufanda é cachecol, ok? La bufanda é feminino. Depois, pañuelo. Um pañuelo é um lenço. ¿Ok? Entonces, en los días más calurosos se lleva pañuelo porque es un lenzo y los días que hace más frío llevamos bufanda, que entonces nos protege más. Después, pendientes. Perfecto, pendientes, aretes, hay varios nombres para brincos, ¿ok? Aretes, pendientes. Después, collar, muy parecido al portugués, o colar. Anillo. Perfecto, muy bien, anillo. Después, pulsera. Bien. Zapatos. Perfecto. Sandalia. Muy bien. Zapatillas deportivas. ¿Qué son los tenis? Depende mucho del lugar. En algunos se dice tenis, playeras, en otros zapatillas deportivas, varios nombres. Tacones. Tacón é o salto, um sapato de tacón. Então, quando nós dizemos tacones, são sapatos de salto. Sapatilha. Então, sapatilha deportiva é o tênis, só sapatilha como em português, não? Parecido. Chancletas. Chancletas ou chanclas são chinelos. Traje de banho, que aí vai entrar, né, qualquer traje de banho mesmo, é muito comum falar dessa forma. Se diz diferente o biquíni, né? Também se diz biquíni, traje de banho, biquíni, tá bem?
E el bolso. Bolso masculino é a bolsa, feminina, ok? Então, isso aqui é bolsa em espanhol, ok? A palavra bolsa em espanhol, em alguns lugares pode ser como em português, com a bolsa feminina, pero em muitos, bolsa é uma sacola, tá? Uma sacola plástica, é bolsa, ok? E o bolso da calça, né? Já que não é bolso, como é? É bolsillo. Se escreve assim, bolsillo, ok? Bien, entonces hay que tener cuidado con estas palabras que parecen ser una cosa, pero son otras, ¿vale? Vamos a entonces seguir aquí con los tejidos, tejidos o tela. Tejido, repetir. Tela. Tecido ou tela são sinônimos, tá? Depois, liso. Então, tecido liso ou estampado. Perfecto. Entonces, ¿qué estampas? De rayas é listrado, ok? Então, uma camisa de rayas, uma camiseta listrada. Ou de quadros. De quadros, então, xadrez, ok? É importante lembrar que o jogo, ele é ajedrez. Ele vai ser o xadrez, mas ele vai ser o xadrez juego. O jogo, tá? O jogo de mesa, juego de mesa. De la camisa es de cuadros o a cuadros o una camisa ajedrezada. Se utiliza, tá bien? O ajedrezado si es una prenda masculina, ¿vale? Un pantalón ajedrezado. O material que es común, seda. Perfecto, chicos. Repetid, lana. Lana é a lã, então um jersey de lana, por exemplo. Pana. Pana é um tecido, é aquele veludo cotelê, sabe? Digitem aí na internet para buscar se vocês não souberem o que é. Esse veludo cotelê é aquele listradinho, tá? Depois, algodão, bastante comum, e cuero. También bastante común a nosotros, que é couro, ¿ok? ¿Tranquilo? Pues entonces vamos a hacer algunas preguntas. Claro, yo voy a preguntar a vosotros y tenéis entonces que dar un pausa e intentar buscar las palabras y formar estas frases. ¿Qué ropas llevas tú para ir al trabajo? Quero que penséis. Para responder, vocês vão usar o llevo, ¿verdad? Llevo. Entonces, para ir al trabajo, llevo traje, né? Quem usa terno. Llevo traje, pantalones, zapatos negros. Llevo gafas, ¿bien? O entonces, para ir a la escuela, llevo pantalones cortos, una camiseta, zapatillas deportivas, ¿bien? Quiero que penséis entonces en estas situaciones aquí y hagáis estas frases todas, ¿vale? Esto para pensar, para hacer ahí con vosotros mismos. Bueno, este ejercicio podemos corregir aquí mismo. Completa las palabras del recuadro e cámbialas de acordo a seu gênero e número. Então, aqui as palavras estão de uma forma, por exemplo, caro. Mas pode ser que o que seja caro na frase seja feminino, então vocês precisam mudar para cara, isso é gênero. E número é plural singular, às vezes é mais de uma coisa, então vocês mudam o caro para caros, ok? Então prestem bastante atenção na hora de colocar essas características. Olha o exemplo. Aqui está caro, mas aqui las blusas de seda está em feminino plural, são caras. Tive que mudar a palavra. Às vezes vou falar em português e vem o espanhol junto, né? Então, tive que mudar. He tenido que cambiar, ¿vale? Podéis dar el pause y ya lo corregimos. Bueno, entonces el ejercicio B. Los trajes oscuros son elegantes, ¿verdad? Puedo utilizar que son elegantes.
os ternos escuros são elegantes. Aqui eu añadi uma S. Eu coloquei o S porque estava no plural, a única mudança que eu fiz. Las corbatas estampadas son. Aquí las corbatas estampadas son modernas. Cambiamos entonces a femenino plural, ¿está bien? Después, los bolsos grandes son, las bolsas grandes son ¿qué? Prácticas. También cambiamos a femenino plural. Y las zapatillas deportivas son cómodas, o sea, confortables, cómodas, confortables. Cambiamos también, eu escrevendo confortables aqui, que sirve também, ¿vale? Que também sirve, confortables o cómodas. ¿Alguna duda aquí? Solamente hay que pensar que hay que cambiar de acuerdo con singular o plural, femenino o masculino, igual que al portugués, ¿vale? Pues, ejercicio 2. Ya que estamos hablando de compras y ya hemos visto un poco de la comida cuando hablamos de los restaurantes, claro, todos estos temas vamos a volver a ver más adelante en el nivel intermediario, ¿verdad? Entonces, con más vocabulario, con más cosas. Aquí es el princípio, tá bem? Aqui é o nível iniciante, então é um princípio. O vocabulário também vocês podem buscar, caso vocês tenham mais curiosidade, quem tiver tempo de ler outras coisas, ok? Mas fiquem tranquilos que nós voltaremos a todos esses temas mais adiante, mas aí com vocabulário maior, algumas questões mais complexas, às vezes de gramática, ok? Então vamos lá. Relaciona. Tenemos aquí cómo contar algunas cosas del mercado. Quiero que deis el pause e intentéis pensar. ¿Está bien? Bueno, volvemos entonces. 3 botellas. ¿Qué puede ser en botellas? Creo que habéis buscado ahí que son botellas y entonces pesquisaram aí já, não é? Botellas, garrafas. O que eu posso comprar em garrafa aqui? Vino. Entonces, 3 botellas de vino. Es una lista de compras. Media docena. O que eu podia comprar em meia dúzia? Docena, de 12, 12. Então, meia dúzia. O que eu poderia comprar? Media docena de huevos, por exemplo. ¿Verdad? 1,5 kg. Bueno, 1,5 kg eu posso comprar de qualquer, de limones, batatas, vamos a elegir aqui, batatas, entonces. 2 botes, 2 potes, pode ser do quê? 2 botes de aceitunas, 2 potes de azeitona, então. Medio quilo, pode ser medio quilo de quê? Medio quilo de limones, ¿verdad? Eu esqueci do 1/4 aqui, né? Quando nós dizemos 1/4 em espanhol, é 250 gramas, ok? 1/4 de kilo, es esto que quiere decir. Entonces, son 250 gramos o 1/4 de kilo. 1/4 de kilo de qué? Podría ser de jamón, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, 1/4 de jamón y 2 latas. ¿Qué puedo comprar en latas aqui? Podría ser también las aceitunas. Aqui nós temos que repetir, né? Alguma coisa, ok? Entonces, aceitunas, latas de aceite, de óleo, não é? Ok? Y un paquete nos sobraron los macarrones, ¿está bien? Entonces, aquí solamente en qué cantidades compramos, cómo contamos estas cosas, ¿está bien? ¿Cómo las medimos? ¿Vale? Bueno, entonces, ahora que hemos trabajado un poco las compras de ropas y también, claro, las cantidades para el mercado, ya que ya sabemos un poco el vocabulario de comida, yo voy a leer 2 textos que hablan de un hábito de compras. Quiero que pongáis mucha atención a la pronunciación, todo eso, a la manera que se forman las frases, ¿está bien? Pues vamos a ver. Fernando es soltero, tiene 20 años y vive en Madrid. ¿Tranquilo? Trabaja en un despacho de abogados desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Así que come en un restaurante cerca de su trabajo. Quando eu digo despacho de abogados ou uma oficina de abogados, é um escritório, não é?
Aqui, então, assim que. Então, dessa forma, ou por isso, né? Por isso, come em um restaurante perto do trabalho. Habitualmente no tiene tiempo de hacer la compra en el mercado, pero un día a la semana, el viernes por la noche, va a un supermercado y compra lo necesario para las cenas y los desayunos. Então, aqui, uma vez por semana, el viernes, que nós sabemos que é sexta-feira, tá? Ele vai ao mercado e compra as coisas necessárias para o jantar e o café da manhã. Tudo bem? Então, aqui está a rutina de compras de Fernando. Vamos a ver uma outra rutina de compras de Alejandro. Alejandro está casado, tiene 2 hijos y vive en Barcelona, donde trabaja como director de un banco. Él hace la comida para su familia y suele ir al mercado todos los días para comprar los productos frescos. Cuando necesita ropa, la compra por internet o en las tiendas de su barrio, porque no le gustan los centros comerciales. Aquí de su barrio, sin esa S, ¿tá? Bueno, entonces aquí una rutina un poco diferente de Alejandro. Yo he puesto estas 2 rutinas un poco diferentes para que podáis observar cómo decir. Ya hemos visto los días de la semana. Entonces, porque el ejercicio pide que ahora tú habla acerca de tus hábitos de compras segundo os exemplos leídos. Como vocês vão fazer isso? Vocês vêm aqui e vejam as informações que tem. Primeira delas, estado civil, já sabemos. Solteiro, casado, viudo, divorciado. E aí usa o verbo ser, ó. Como que você diria? Fernando es, yo soy. Então, soy casada. Aqui você vai ver outro verbo, tiene. Pensem no verbo em primeira pessoa, tengo. Tengo quantos anos? Já sabeis os números. E vive. Aqui outro verbo. Se ele vive, eu vivo. Então, essa é uma forma bastante interessante de vocês conseguirem se apresentar e falar desse hábito de vocês. Busquem os verbos nesses textos, tá? E aí vocês vão tentar passar esses verbos para a primeira pessoa e encaixar a rotina de vocês, mudar o que for necessário. Por exemplo, se vocês não trabalham em escritório de advocacia, vão colocar onde vocês trabalham. Então, eu trabalho, cambio o verbo, ¿verdad? Trabajo en una escuela, trabajo en una universidad, trabajo en un hospital, en un restaurante, en una tienda. También ya sabéis algunos establecimientos por la ciudad, ¿vale? Entonces, estos aquí son ejemplos para que podáis trabajar este texto. Este texto hablando de vosotros mismos. Y para terminar, vamos a ver el sonido de una letra importante, de 2 letras, tá bem? É um som que nós fazemos em espanhol, que é o C, sa, ok? Esse é o som do Z, que nós dizemos zeta, ok? Lembra que em espanhol o som Z não existe, ok? Não existe de forma alguma. Por exemplo, na palavra caça, aqui ó, com Z eu leio caça, verdade? Também o nome da letra, eu leio zeta, ok? E também não existe, quando nós dizemos assim em português, ó, mesmo, esse Z não existe também, porque é um Z, por isso que eu digo mesmo. Ele dá uma respirada nesse S e não esse som de Z, porque ele não existe em espanhol, ok? Então, quando eu vou ter estes sons de sa, se, si, so, su, eu vou ter estes sons com CE e com o CI, ok? Então, tudo que tiver CE e CI, eu leio C, si. Alguns lugares da Espanha falam assim, ó, com esse sibilado, a língua para fora, C, si, ok? Mas não são todos os lugares, então, aqui na América, não se fala dessa forma. Vocês podem dizer, então, C, si, ok? Sem problema nenhum. E depois nós temos o Z, que com sa, se, si, so e su. Ele vai fazer esse som com todas as vogais. Parece os nossos 2 S's, tá? Sa, se, si, so, su. Se vocês não quiserem ou não conseguirem usar esse sa, se, esse sibilado, ok? Lembrem-se, muitos lugares, a maioria dos lugares não usa
esse sibilado. Mas eu falo assim, eu acostumei, então vocês vão notar que eu acabo usando um pouco, mas não é obrigatório, tudo bem? Então, essas palavras aqui vocês podem repetir depois de mim. Não tem problema se não conseguir falar zero, pode falar zero, ok? Então, vamos lá. Zero, perfeito, que é o número 0, né? Ciência, perfeito, aí são 2 Cs, né? Ciência ou ciência, ok? Zapato, perfeito. Zorro, muy bien. E zumo. Sumo é o suco, né? Então, lembrem-se, não tem problema se não conseguir fazer o fa, se, si, mas faz pelo menos com o som de 2 S, tá? Não existe som de Z. Qual é a diferença de usar, então, os 2 S e o Z? Esse som de sibilado, né? Os 2 S e o som de sibilado, perdão. A diferença é a seguinte, que em algumas palavras elas podem ficar diferentes. Essas duas aqui. Essa primeira é como cozinhar, tá? E essa segunda é costurar. Então, eu vou dizer assim, cocer, quando tiver com o C. Tá vendo a minha língua, ó? Cocer, ok? Se eu vou falar a palavra costurar, que é com S, cocer, ok? Então, a primeira delas é cocer, a segunda, cocer. Tudo bem? Aqui, mesma coisa. Essa palavra com Z quer dizer caça, com cedilha em português, de caçar. Então, caça. E essa aqui, como em português, onde moramos, né? Então, caça. Caça, caça. Tem essa pequena diferença. Mas se vocês não conseguirem fazer, também não é um problema, ok? Então, eu coloquei as palavras para que vocês conseguissem notar essa diferença. Bueno, pues por hoy terminamos y nos vemos entonces la otra clase para seguir un poco más con este tema de compras. Adiós, chicos.